Bem-vindo a mais um vídeo de análise e leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia do professor Vicente Falcone. Me chamo Luiz, esse é o canal Gestão e Melhoria e esse aqui é mais um vídeo da análise completa do capítulo 1 até o capítulo 14 do livro. Estamos exatamente no capítulo 6, parte 2. Esse capítulo foi dividido em duas partes. A gente fala como monitorar os resultados que desejamos manter, que foi a parte 1, e agora entraremos em como monitorar os resultados que desejamos melhorar. Além de falar um pouco também de gestão à vista, de como montar os nossos gráficos, o que tem a ver a operação, gerência, coordenação, tudo um pouquinho mais. Então, se você não é inscrito, inscreva-se, comente, critique, elogie, mas não deixe de participar, porque isso aí engaja o canal e ajuda a gente a crescer. Vamos agora para o vídeo de hoje. Então, iniciamos aqui no vídeo de hoje como monitorar os resultados que se deseja melhorar. Vamos olhar aqui o passo a passo de acordo com o que o livro traz e comentar algumas coisas a respeito. Primeiro, comece com o que está lhe causando problemas. Observe que na sua área, você como gerente aí que eu te contratei para tal, você vai ter vários processos, né, e vários produtos. E pode ser que alguns deles você queira que chegue a um novo patamar. Mas esse que você quer escolher, ele já é um processo já controlado, não tem muitos problemas, muitas reclamações, o cliente fica satisfeito, você não quer chegar, você só quer chegar ao novo patamar. Por exemplo, você está numa fábrica, nossa área é a área produtiva, você tem uma produção de 100 a 120 por hora. E você acha que o cliente espera que aquele produto ele seja produzido, por exemplo, a 80 por hora. Nossa, de 100 para 80 você está produzindo muito mais rápido do que o cliente precisa. Então, para a visão do cliente, isso não é um problema, você está acima. Pode ser que você queira chegar a 150 por hora? Pode, mas esse não é um problema. Então, a ideia aqui é para você monitorar, iniciar o processo de monitoramento nos que estão te causando problemas. E aí, aqueles que você deseja manter, a gente já discutiu lá na parte 1 do capítulo 6. Vamos para o passo 2. Estabeleça um item de controle. Então, você definiu o problema e agora você vai criar um indicador para acompanhar a evolução ou involução daquele problema, conforme a gente já discutiu um pouquinho, mas a gente vai entrar mais nos detalhes. 3. Estabeleça uma meta. Lembra do capítulo 3? Então, você tem um problema e você vai definir aquele valor-alvo que você quer alcançar, né? Você vai construir seu objetivo e sua meta, vai fazer a verificação se faz sentido, colocar o prazo, tudo isso a gente discutiu também no capítulo 3. 4. Faça um gráfico, e aqui é bastante o que a gente vai discutir nessa parte 2, né? E levantar o histórico. O que é levantar o histórico? São aquelas perguntas. Como é que foi o comportamento desse meu indicador nos anos anteriores? Estava pior? Estava melhor? Será que no mesmo período, no mesmo mês desses anos anteriores, ele teve o mesmo comportamento? Isso é legal que você consegue enxergar algumas coisas como sazonalidade, influência do tempo. Se o seu indicador ele já está numa queda, então você consegue até traçar uma projeção mais rápida, mais efetiva das suas ações. O seu indicador já está alto há muito tempo, então talvez aquela projeção que você traçar vai ser um pouco mais difícil. Você consegue ter mais assertividade no seu planejamento. Isso aqui às vezes é muito difícil, principalmente para empresas que não têm a parte de levantamento de dados. Lembra na parte 1? Você não consegue gerenciar o que não se mede. Então, muitas vezes aqui a gente vai entrar num problema muito, muito complicado para empresas que não tem tanta automação, não consegue puxar dados. A gente fala muito aqui, um dos problemas que mais ocorrem estão ligados à qualidade. A maioria das empresas não fazem acompanhamento de qualidade. E eu pergunto, quantos por cento você perdeu no ano anterior? Aí a pessoa vai dizer, não sei. Ela sabe que impactou, ela tem uma ideia, mas não tem nada mensurável, não tem nada de coleta de informação. E aí, como é que a gente olha para trás se para trás nada foi analisado? É bem complicado essa parte. Então, vamos olhar agora, de uma maneira mais dinâmica, esses 4 passos. Então, primeiro eu tenho o meu problema. E aí, a partir desse meu problema, eu vou estruturar um item de controle, um indicador. Por exemplo, eu tenho aqui, despesa de energia. Todo mês sai uma conta de energia. E eu falo, rapaz, essa conta aqui tá alta, tá estourando o meu orçamento, eu preciso reduzir ela. Eu tô com um problema, não tá bom aqui, tá acabando com o meu caixa. Então, eu vou criar um indicador para acompanhar ela. E aqui eu criei, por exemplo, um consumo de energia por tonelada de produção. Observe que aqui é um índice, né? Eu tenho o numerador e o denominador. Por que a gente faz isso? Reforçando. Vamos lá. Imagina que essa minha despesa que eu estou acompanhando aqui de energia, ela esteja ligada principalmente 90% dela à minha área produtiva. Então, quando eu produzo mais, significa que eu vou gastar mais energia. Se eu produzo menos, eu gasto menos energia.
Só que esse gastar mais e gastar menos tem que acompanhar em cima da produção. Se eu gasto 5 kWh por tonelada, independente da quantidade de toneladas, eu vou gastar 5 kWh por tonelada. Se for 1 tonelada, vai ser 5. Se for 2 toneladas produzidas, vai ser 10. E eu vou seguir nessa proporção. Dessa forma, se eu produzir mais, eu já vou saber mais ou menos quanto eu teria que gastar no mundo perfeito. Para isso que serve esse índice. Eu consigo nivelar o meu jogo, ter a mesma linguagem, a mesma discussão. E a partir disso vem a montagem do gráfico. Como é que a gente monta esse gráfico, então? Primeiro, eu tenho que estruturar a minha escala, que é uma escala de indicador versus o meu tempo. Então, eu tenho aqui, ó, consumo de energia em tonelada, em quilowatt-hora por tonelada, versus o tempo. Então, eu plotei aqui, cada uma dessas letrinhas são os meses do ano. Depois, olhar os resultados dos anos anteriores. Então, eu vou acompanhar esse ano, mas eu quero saber como é que foi o acumulado final dos anos anteriores. Eu posso também, se eu tiver essas informações, olhar. Aparentemente, aqui, ó, eu já tive... Esse aqui é o terceiro ano, né? Eu tive o ano 0, que teve esse resultado. O ano 1 que teve esse resultado, já teve uma queda, né? E agora eu vou olhar os outros anos. Então, já sei mais ou menos como é que tá a minha evolução ano a ano do meu indicador. Terceiro, vamos desenhar a meta. No final de dezembro, eu tenho que atingir esse valor aqui, ó. Eu tenho que sair desse patamar para chegar a esse patamar. Para visualizar essa queda, vem o próximo, que é a projeção da meta. A projeção da meta, ela é uma linha de tendência. O Falcone até traz no livro que ela não é para ser colorida, é para ser simples, pontilhada. A ideia aqui é ser um norteador de onde eu quero alcançar. Ou seja, então se eu tenho 12 meses e eu quero reduzir 120, eu vou ter o quê? Se eu dividir 120 por 12, eu teria no mundo ideal, hipotético, eu teria uma quedinha por mês de 10. Essa linha vai mostrar justamente isso, como é que seria a minha queda se ela fosse linear. E aqui é legal por quê? Porque se eu tiver resultados que estão abaixo aqui dessa linha de tendência, significa que eu estou muito mais rápido no alcance do meu objetivo, as ações estão muito mais efetivas. E se eu estiver acima, quer dizer que eu estou um pouco lento, não estou seguindo esse comportamento tão linear. Mas você vai ver até no próprio exemplo da figura que o Falcone traz que não existe um comportamento que fique em cima dessa linha certinha. Isso aqui é um guia para a gente entender como é que está a velocidade do alcance da nossa meta. E por último, vamos incluir o benchmark. O que é o benchmark? O benchmark é a nossa referência externa, seja dentro da própria empresa, seja entre empresas, mas assim, eu tenho um indicador que ele é acompanhado em outra empresa, em outra área, em outro negócio, e eu vou olhar quem é o melhor resultado desse meu indicador nesse local. Então, essa vai ser a minha referência da minha capacidade de alcance. Porque não adiantaria, por exemplo, esse benchmark aqui, ele está aqui abaixo. Mas se fosse aqui em cima, ou seja, a empresa que eu tive conhecimento, o consumo dela está aqui, e ela é ótima, é melhor nessa aqui, as outras são todas para cima, colocar essa meta aqui embaixo ia ser muito desafiador. Eu estou saindo de um patamar ruim, eu quero chegar num patamar muito melhor do que a melhor empresa que chega nisso. Então, o benchmark serve até para dizer, olha, não vai fazer besteira não. Isso aqui tá muito difícil de você alcançar. E lembra lá no preenchimento lá na nossa meta, do nosso objetivo, a parte do Smart que a gente trabalhou? Então, aqui a gente vai olhar isso aqui. Como é que está a nossa referência no mercado? E essa aqui é a construção do nosso gráfico. Vamos olhar aqui, ó, como o próprio Falcone traz. Esse aqui é o modelo do livro, né? A figura 6.4. Então, nós temos todas as informações, né? Temos aqui, esse aqui é o modelo que pode estar impresso, pode estar num quadro de gestão à vista, onde eu tenho aqui o nome da empresa, a diretoria, a gerência, o nome do item de controle. Então, caso você consiga padronizar, você coloca aqui para cada item de controle, você tem um código, a dimensão que você vai estar atacando, nesse caso aqui está trabalhando com custo, e o controle que você vai trabalhar é mensal. E aqui eu tenho aqui os resultados, ó. A gente está acompanhando aqui mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Então, como é que é o comportamento? No começo, estava mais alto do que a linha de tendência. Aí agora ficou abaixo. Nos outros, durante 1, 2, 3, 4, 5 meses, parece que minhas ações não estão sendo tão efetivas. Olha como está distanciando da minha linha de tendência em relação aqui à meta onde eu quero chegar, né? Nessa minha projeção aqui. Só que aí nesse último mês de acompanhamento, ela voltou e está no processo mais rápido. Como eu falei, não é linear, é um guia para a gente entender se estamos no caminho certo. Além disso, ele coloca aqui um indicativo onde mostra para qual direção, né, o nosso direcionador, onde queremos chegar. Nesse caso, a busca é sempre mais para baixo. Quanto mais para baixo o nosso indicador tiver,
melhor os resultados vão estar positivos. E como é que eu apresento esses resultados? Aí vemos aqui uma parte importantíssima que todo mundo deixa, as empresas não entendem a importância, a maioria delas, que é o uso do gestão à vista. Vamos ver o que o Falcone traz aqui, ó. 6.3H. Dispõe seus principais itens de controle em local apropriado, de tal forma que sejam de fácil acesso a toda a equipe, sejam gerentes, assessores, supervisores e operadores. Além disso, no 6.3i, na gestão à vista, você deve se esforçar para colocar seus dados e informações dispostos de tal forma que não seja necessário esforço de interpretação do leitor. A partir do momento que eu definir lá a forma de acompanhar, tanto do que eu quero manter, quanto que eu quero melhorar, esse monitoramento tem que ser acessível a todas as pessoas, sejam gerentes, sejam cargos operacionais, supervisores e etc. Precisam ter fácil acesso. Lembra do capítulo 1? Né? A gente tem que entender o nosso papel, o nosso impacto nos resultados da companhia. E para isso que serve a gestão à vista. É uma forma da gente conseguir enxergar e mostrar os resultados da companhia, do nosso trabalho, para todo mundo. E além disso, essas informações têm que estar claras. Eu tenho que olhar para aquele gráfico, para aquela tabela, aquela forma de representar o resultado e entender rapidamente o que aquilo significa. E aí tem um trabalho muito importante de que são dois trabalhos. Primeiro, eu tenho que disponibilizar os resultados em formatos de gráficos e tabelas. E segundo, aquelas informações têm que ser de fácil entendimento, tem que ter clareza, não pode ter dúvida, não pode ter ambiguidade. Esse é o desafio. Só que para a gente conseguir mostrar isso aqui para gerentes, assessores, supervisores e operadores, enfim, para a equipe, a gente tem que entender um pouquinho antes sobre a questão de como é o olhar dentro da hierarquia da gestão. Vamos lá, ó. Então eu tenho aqui o gerente, eu tenho a coordenação e a supervisão / operação. O ponto importante é, o gerente, ele vai sempre ter um olhar de médio a longo prazo. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente quer disponibilizar informações do dia a dia de um indicador para o gerente. Isso toma um tempo dele. O gerente ele trabalha de uma forma estratégica. Ele vai olhar para o presente, mas 90% com o pé no futuro. Então, muitas vezes, ele vai trabalhar com essa visão aí de uma forma anual / mensal. Ou seja, ele vai olhar o resultado daquele indicador no ano e mês a mês ele vai entender como é que está o comportamento daquele resultado. Enquanto a coordenação, ela tem um olhar mais mensal e semanal. Então, a ideia é que semana a semana, ela acompanhe o resultado daquele indicador e no final do mês enxergue e caso dê um resultado negativo, ela vai trabalhar aqui junto com a gerência para melhorar aquele indicador. E aqui embaixo, dentro da supervisão e operação, eu tenho o acompanhamento semana / dia. Ou seja, a operação ela vai olhar aquele nível do dia. E aí a gente consegue até abrir mais, né? Seja no hora a hora, seja o resultado do dia. A gente vai atualizando e no final da semana nós temos o acumulado. E esse acumulado aqui vamos discutindo. E é importante entender essa visão aqui, porque, como eu falei, o gerente não pode estar ficando preocupado com o resultado do dia de um indicador. Ele não pode perder tempo com isso. A coordenação é a mesma coisa. Quem tem que cuidar aqui, ó, do resultado do dia e garantir a semana é a supervisão. Quem tem que olhar a semana e garantir o mês é a coordenação. Quem tem que olhar o mês e garantir o ano é a gerência. E dessa forma, se cada um trabalhar com suas análises, fica melhor. Só um único detalhe sobre isso que eu falei, que é o seguinte. Eu não estou dizendo que, para, por exemplo, a operação e supervisão, não tenha que ter os gráficos anuais, por exemplo. Não, muito pelo contrário. A ideia da operação, inclusive, é que eu tenha um acesso a todas essas informações. Mas de que forma? De um formato de história. Como assim? Geralmente, as empresas, principalmente maiores, ela tem aquelas metas do ano, né? E aí escolhem 2, 3, 4 indicadores, 5 indicadores. Vão ter umas que vão utilizar o OKR, mas é uma outra discussão. E a partir disso, geralmente existe um cascateamento de metas. Então, vou pegar aquela meta anual, vou quebrar ela tanto para resultados durante o mês, durante os dias, como também quebrando para os indicadores por área, por operação, né? Fazendo esse cascateamento. E é legal quando dentro de uma estrutura perfeita, é que a operação ela tem um acesso a toda a história, onde eu chego do indicador principal até chegar no indicador que ela vai acompanhar dia a dia e que vai impactar naquele resultado final, né? A gente vai conseguir contar a historinha, fazer o storytelling. E vou aproveitar que eu falei isso e vou colocar até um desafio. Quando esse vídeo chegar a 100 views, eu vou disponibilizar um mini curso completão
sobre gestão à vista. E aí é legal porque a gente tem que entender como é que a gente consegue trazer para a operação esse nível, onde ela vai conseguir entender a historinha completa, desde o indicador principal até o papel dela, entender como a gente estrutura os gráficos, os modelos de gráfico. Então aí coloca esse desafio para você, então ajuda a compartilhar esse vídeo para chegar para bastante gente. 100 views é muito pouco, mas é o gás que a gente precisa. Então quando chegar em 100 views, eu vou disponibilizar um curso, um mini curso de gestão à vista para entender esse processo. Então, não faz sentido o gerente estar acompanhando, por exemplo, o resultado diário do indicador. A ideia é que ele tenha esse olhar mensal e que deixe que o cascateamento da hierarquia trabalhe aqui certinho em cima dos níveis temporais, cada um com o seu cada qual. E vamos olhar agora os gráficos, né? Alguns modelos de gráfico de acompanhamento. Lembra no vídeo anterior que eu comentei também do gráfico sequencial, que pode ser trabalhado através de faixas? Aqui é um modelinho, por exemplo, ó. Eu tenho aqui 3 faixas, a faixa vermelha, a faixa amarela e a faixa verde. O que é a faixa vermelha? A faixa vermelha, ela vai representar quando eu perco o meu indicador, eu não obtive o sucesso nele, né? Se eu tenho um indicador que eu desejo que ele fique quanto mais baixo, melhor, a faixa verde vai estar embaixo, a faixa vermelha vai estar em cima. A faixa verde é aquele valor no qual eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu só preciso anotar no quadro, no computador e pronto. E a faixa amarela, que é a mais legal, é quando a gente precisa agir preventivamente para evitar que o indicador chegue na faixa vermelha. E dessa forma fica bem visual e a gente consegue entender, associar ferramentas para cada uma. Então, faixa amarela, eu vou usar uma tal ferramenta. Faixa vermelha, eu usaria outra ferramenta. Ou seja, aqui seria a minha meta, o meu indicador, porque mesmo na faixa amarela eu estou com resultado ok para o meu indicador. E aqui, quando eu ficar na vermelha, eu perco o meu indicador. Além disso, qual é a vantagem de eu ter um gráfico desse aqui, ó? Eu consigo enxergar as tendências, né? Muitas vezes a gente trabalha com gráfico de coluna. Quando é dia a dia, eu não gosto de gráfico de coluna porque a gente perde a visão da tendência. Por exemplo, ó, olha isso aqui, ó. Você consegue enxergar que isso aqui eu tenho uma tendência de queda do meu indicador? Desde o dia 6 até o dia 9, o meu indicador ele está descendo. Então, é um indicativo que eu estou voltando à minha meta. Provavelmente aqui, ó, alguém fez alguma coisa boa e conseguiu recuperar o meu indicador. Olha essa faixa aqui, ó. O indicador está praticamente na horizontal durante esses dias, indicando que o processo aparentemente está sob controle. E esse finalzinho aqui, ó, já tem um começo de um indicativo de alta. Ó. Parece que meu indicador vai começar a subir em direção à faixa vermelha. Quando a gente trabalha com coluna é um pouquinho mais difícil. E um outro modelo é um modelinho de tabela. E aí, essa tabela pode ser tanto também para operação, acompanhando o dia a dia, a semana, mas aí teria que entrar bem no detalhe de como estrutura um quadro de gestão à vista. Mas aqui pode ser uma tabelinha no Excel. Observe que aqui, ó, eu estou mês a mês. Talvez seja um gráfico onde tenha a apresentação do gerente para a diretoria, né? Onde eu tenho aqui os meus indicadores, por exemplo, indicador A, B, C, D. Qual a unidade daquele indicador? Qual o direcionador? Então, esse indicador A, eu desejo que ele fique o mais baixo possível. Esse indicador B, eu quero que ele fique o mais alto possível. O C está em percentual, eu quero que ele fique baixo. E o D é em módulo, eu quero que ele fique entre um determinado valor. Aqui eu apresento a minha meta para cada um desses indicadores aqui. A meta do A, do B, do C e do D. E o resultado aqui, tanto do mês a mês, como o acumulado do ano. Bem legal isso aqui, bem visível. Eu tenho também aqui as cores, onde quando eu tenho vermelho significa que eu fiquei fora da minha meta. E quando eu estou verde quer dizer que eu estou dentro da minha meta, uma coisa bem visual, tudo bonitinho, com suas unidades, com sua formatação toda certinha e bem visual. E agora é um modelo também de gráfico. E eu quero trazer algumas observações da importância de ter a maior parte das informações e que fique bem legível e de fácil compreensão. Vamos lá, ó. Eu trouxe aqui esse gráfico, né? O indicador X, um acompanhamento anual. Vamos entender aqui o que tem. Eu tenho aqui várias colunas, essas colunas têm valores. Eu tenho essa linha horizontal e essa linha aqui com bolinhas pontilhadas. Além disso, eu sei que é um acompanhamento mensal aqui, né, durante o ano, porque tem o nome dos meses aqui. Só que eu não sei dizer, por exemplo, o que é essa linha horizontal. Eu não sei dizer se isso aqui é bom ou se isso aqui é ruim. Eu não sei o que é essa linha. Eu não sei informação nenhuma sobre esse gráfico. É um gráfico, é bonitinho, eu consigo até olhar alguma questão de tendência, enfim, né? Aqui tá caindo, mas isso é bom, é ruim? Não sei. Mas vamos pegar esse mesmo gráfico e fazer algumas alterações neles. Vamos lá.
Primeiro, eu já coloquei a cor aqui, ó. Agora, lembra que eu falei? As cores são formas de visuais, né, que indicam. Então, aparentemente, ó, o verde, ele tá associado a quando eu bato minha meta, tô dentro da meta. E o vermelho, quando eu perco a meta. Além disso, eu tenho aqui a minha legenda. Observe que aqui, ó, eu tenho aqui meta. Então, essa linha horizontal é a minha meta, no qual, quando eu estou acima da linha horizontal, eu perco o indicador. Quando estou abaixo, eu fico com o meu indicador ok. E eu tenho aqui os meus resultados do ano anterior, porque esse aqui é o ano de 2024. E essa linha tracejada é o ano de 2023. Isso é legal porque eu consigo fazer um comparativo, ver se é da questão sazonal, se ele segue o mesmo padrão, só que em uma escala menor, se ele se repete nos períodos. Só que dá para melhorar mais ainda, ó. Vou colocar agora o nome do meu indicador, né? Esse aqui eu estou acompanhando o consumo de energia. Bacana. Mas como é que é calculado esse consumo? Eu posso incluir uma fórmula de cálculo. O que que significa? Como é que eu calculo esse indicador de consumo de energia? Ele é a despesa mensal de energia em quilowatt-hora dividido pela produção mensal em toneladas. Olha como eu tenho todas as informações. E se eu ainda quiser ratificar mais, confirmar, mostrar mais evidência, eu ainda posso colocar um direcionador aqui, ó, mostrando que eu desejo que ele fique para baixo. Quanto mais para baixo, melhor. E dessa forma eu tenho o acompanhamento, eu posso divulgar, fica fácil, eu consigo explicar, eu consigo treinar uma pessoa para olhar esse gráfico e repetir ele, seguir o mesmo modelo para todos. Isso é bastante importante. Segue o mesmo modelo, não faz um gráfico de um indicador de um jeito, de outro indicador de outro jeito, porque isso aí só confunde e dificulta o treinamento, você perde padronização. E o vídeo de hoje é isso, e aí iniciaremos no próximo vídeo o capítulo 7, como gerenciar para manter os seus resultados. Aqui olhamos como monitorar os resultados do seu processo. No capítulo 7 vamos entender como gerenciar para manter os seus resultados, e vai ser bastante importante porque esse aqui é o meio do percurso. Vamos revisitar aquele calendáriozinho que olhamos. Depois do capítulo 7, o ideal é que você, ó, volte até o capítulo 1 e veja tudo de novo, assista todos os vídeos, ou então pegue o livro e leia de novo, porque é importante para fixar. Uma só vez não adianta, a gente tem que internalizar. Não tem um livro, link abaixo, clica, adquira o livro para você conseguir aproveitar que esse livro aqui, ó, você tem que ler, senão não dá certo, infelizmente. É assim que a gente vai aprender, né? A gente vai botando em prática, estudando, botando em prática e revisitando o livro. Dessa forma, o conhecimento fixa. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.